as coisinhas que eu preciso ativar para começar essa live class de hoje, que estou tentando fazê-la toda terça-feira, 19h20 da noite agora. Aninha amada. Bom, vou fazer uma introdução aqui só para contextualizar, né, para as pessoas novas, para quem chegar, não entender muito o que é live class. A live class é um formato live que eu desenvolvi para entregar ainda mais conteúdo, com o objetivo de levar ferramentas para que vocês possam cada vez mais voltar o olhar para a própria beleza, sem comparações. Porque a partir do momento que a gente se reconhece, que a gente se acolhe e a gente tem ferramentas, a gente consegue potencializar aquilo que faz sentido para a gente, sem precisar ficar olhando para o outro, olhando para o externo, para tentar potencializar algo que está aqui, do nosso lado, na nossa vida, no nosso corpo. Tá? Então, a Live Class ela tem esse objetivo, trazer essas ferramentas para que vocês consigam fazer isso sozinhas, mas sempre comigo aqui dando suporte para vocês. E hoje, antes até de falar sobre o tema de hoje, eu quero contar uma história para vocês do que acontece quase que toda segunda-feira na minha vida. Eu, assim como, né, a maioria das pessoas, assim como vocês, chega segunda-feira, quando o Liam me chama, porque ele que hoje é o meu atual despertador, acordo quando ele acorda, porque ele acorda cedinho, e aí ele me chama e eu quero o quê? Pegar o travesseiro, pôr em cima da minha cabeça e continuar dormindo, né? Segunda-feira, aquela coisa que, meu Deus, a semana tem que começar, e eu acho que a segunda, ela já tem aquela pressão da semana, né? Começou segunda, tem que começar, tem que produzir, tem que, e aí quando você se vê, você já tá, tipo, na virada, né? De um dia que foi tranquilo, que é o domingo, para uma segunda, você já tem que produzir 100%. E aí, não sou, né? A minoria, acho que das pessoas, né, tem esse privilégio de poder fazer o que quiser. E aí eu levanto, eu vou até o encontro, meu pequerruchinho, dou bom dia, enfim, dou esse encorajamento para ele também, né? Começar o dia. E aí a gente começa, e dentre tantas coisas que a gente precisa fazer, né? Uma delas é escolher a nossa roupa. Então, ele escolhe a roupa dele, o quê? No feeling, no gosto, no que ele tem vontade de vestir para aquele dia, e eu vou escolher a minha. Só que quando eu vou escolher a minha, né, eu já trago algumas ferramentas ali para minha vida, e eu acabo que, essa segunda-feira, por exemplo, eu escolhi o quê? O vermelho, né? Eu escolhi o vermelho porque eu precisava, e eu, na verdade, meu corpo estava pedindo o quê? O empurrão, né? Eu precisava o quê? Que alguém, na verdade, me segurasse, fizesse a minha semana acontecer. E aí eu escolhi o vermelho porque ele traz essa energia da ação, né? Essa energia do fazer acontecer. E é sobre essa energia que, se você, assim como eu, quer utilizar de elementos externos para dar esse punch aí de elementos internos, de sentimentos internos e necessidades muitas vezes físicas, às vezes espirituais, às vezes intelectuais, você está na live certa. Porque hoje eu vou falar sobre a energia das cores. Mas não simplesmente a energia das cores, como ó, o amarelo é isso, isso e isso, o vermelho é isso, isso, isso. Eu vou tentar trazer aqui alguns exemplos para que vocês consigam enxergar essa cor como uma nova ferramenta para o dia a dia de vocês. Então, que vocês consigam sair dessa live enxergando que as cores, elas também são aliadas no dia a dia, tá? Então, a live de hoje é sobre a energia das cores. Deixa eu colocar aqui nos comentários o tema. Ai, gente, tô com medo, porque eu tô com um tripé, que ele tá tão posicionadinho, se cair, pelo amor de Deus, desconsiderem, hein? Peraí. Tô escrevendo. Publicar. Agora, fixar comentário.
Então, bora lá, gente. Quero começar com uma das imagens e um dos acontecimentos da natureza que eu sou mais apaixonada. Deixa eu compartilhar aqui também a minha tela. Bom, vamos lá. Quero falar, né, e trazer aqui alguns conhecimentos, alguns estudos, onde comprovam que cor é sentimento, cor é energia. E quando a gente fala de sentimento e de energia, nós estamos, né? Eu sempre faço um paralelo com o estudo da Eva Heller. Ela é uma socióloga alemã que fez um estudo, enfim, entrevistou, né, e fez pesquisa com homens, mulheres, todas as idades, né? E ela identificou que nós temos mais sentimentos do que cores existentes. Então, é super natural que a gente entenda uma cor, que a gente olhe uma cor, e aquela cor que em algum momento a gente era apaixonada, em certo momento a gente olhe para ela de uma forma diferente, ou seja, com um sentimento diferente, né? E essa relação de sentimento para a mesma cor, ela está diretamente relacionada ao contexto que aquela cor foi inserida. E aí eu trago até um paralelo aqui, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no branco, o branco, ele é uma cor que a gente sente, né? Aquela coisa da paz, aquela coisa da página em branco, tá pronto ali para iniciar, né, um novo processo, e por isso que o branco é tão usado aí num Réveillon, por exemplo, né? Então a gente olha para o branco de uma forma muito positiva. Agora, coloca alguém de branco num casamento, gente, que não foi convidado ou convidada a estar de branco, né? O tema e enfim, o convite não foi estar de branco ali naquele casamento. Então a gente vai olhar para aquela cor e aquela cor vai reverberar dentro da gente, vai trazer um sentimento negativo para aquela situação, né? Isso pode acontecer com todas as cores, né? Então, a ideia de hoje aqui é eu trazer os significados de algumas cores. Eu vou bem focar nas cores, né, que estão presentes no círculo cromático. Então, a ideia é eu trazer o significado dessas cores e tentar aqui com vocês exemplificar como que elas podem ser nossas aliadas no dia a dia, como eu dei exemplo a partir do vermelho, que eu usei ontem e que foi muito interessante, porque foi tão interessante que assim eu consegui acelerar tanto meu corpo, meu físico mesmo, de produzir e tudo mais, que chegou num momento que eu estava assim, esbaforida, eu estava até ansiosa, porque é isso, né? O vermelho é essa energia da ação. E aí, o que acontece, né? A hora que eu tirei a minha roupa, que eu estava no dia ali no meu dia, e coloquei a minha roupa de tênis, que ontem à noite eu fui jogar tênis, era uma roupa mais clara, era uma roupa mais tranquila, né? Em termos de cor, não tinha aquele punch da intensidade. Eu acabei que eu aquietei, foi muito interessante, assim, e eu já presenciei algumas situações onde a cor, ela me trouxe a energia dela e modificou aí o meu dia. Então, eu quero que a gente enxergue as cores hoje como mais uma ferramenta para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, bora lá! A segunda coisa que eu quero mostrar e contar para vocês é o círculo cromático, gente, a roda das cores. Eu trouxe o círculo cromático aí bem grandinho para vocês poderem printar esse círculo cromático. Então, fiquem super à vontade para printar, para guardar, né, bonitinho esse círculo cromático, porque dessa forma vocês vão poder utilizar aí, lembrar um pouquinho das coisas que eu estou falando, né? Ele também é conhecido como roda das cores, né? E ele é uma ferramenta de representação das cores primárias, secundárias e terciárias. E é sobre esse título que eu quero conversar com vocês, né? Porque as cores primárias, elas são 3 cores, e elas são cores que elas não foram misturadas com nenhuma outra cor para elas existirem, né? É o vermelho, o azul e o amarelo. Elas são puras, né? Então elas não foram misturadas com nenhuma. E por elas serem primárias,
Quando a gente mistura essas cores, nós temos as secundárias. E depois a gente mistura as primárias com as secundárias para a gente ter as terciárias. O que são essas cores, né? Então, as primárias, a gente está falando do azul, do vermelho e do amarelo, né? As secundárias, nós estamos falando do verde, do roxo e do laranja. E depois as terciárias, nós temos ali o rosa, a gente tem o laranja avermelhado, nós temos o verde limão, nós temos o turquesa, né? E nós temos o azul mais para o roxo ali, é um azul mais roxeado, digamos assim, ou um roxo mais azulado, pode ser também, que é essa mistura aí do azul com o roxo, tá? Então, por que eu estou trazendo o círculo cromático para a gente iniciar esse bate-papo e para a gente falar sobre a energia das cores? Porque quando a gente começa a entender qual é a energia, por exemplo, do vermelho, do azul e do amarelo, a gente vai conseguindo imaginar como que essa energia é quando misturada, né? Então, por exemplo, o vermelho com o amarelo tornando laranja, o que do amarelo e o que do vermelho reverbera para surgir o laranja e para surgir essa energia do laranja. Então, a ideia de eu apresentar aí o círculo cromático é para que vocês, além de entenderem, né, de onde que surgiram essas cores, né, da mistura do que surgiu determinada cor, vocês possam, a partir de um princípio de energia, né, de cor, vocês possam entender como que essa energia vai reverberar nas outras misturas, tá? Então é por isso que eu trago o círculo cromático por aí. Sejam bem-vindas, mulherada que está chegando agora. A gente vai começar a falar sobre a energia das cores, então fiquem, porque eu vou trazer aqui ferramentas para vocês usarem facilmente no dia a dia e poderem aí mudar a energia do seu dia, se assim você quiser, tá bom? Bora lá! A nossa primeira cor é a cor queridinha. É a cor queridinha, tanto dos homens quanto das mulheres. Nesse estudo que eu comentei com vocês, da Eva Heller, essa socióloga alemã, ela entendeu que o azul é a cor preferida, a cor que as pessoas mais gostam, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, eu já falo que essa cor, ela traz uma conexão não verbal, já traz aquele relacionamento que a gente não precisa falar nada, a pessoa já bate o olho, né? O que eu digo é, se você quer já chegar, né, com empatia, já chegar próximo às pessoas, talvez o azul seja a sua cor escolhida ali para que você consiga já provocar uma empatia não verbal, já provocar essa conexão não verbal. Então, sem você falar nada, você já está possivelmente criando essa conexão. Eu falo possivelmente porque possivelmente, né? E aí, baseado nesse estudo, o homem ou a mulher com quem você de repente vai se relacionar ali gosta muito do azul. Se não é a preferida, pode ser que esteja entre as primeiras ali, né? Então, o azul, ele é muito queridinho, né? No entanto, o azul ele está muito relacionado ao nosso intelecto, ele está relacionado a pessoas, né, que de repente gostam não, têm o intelecto mais trabalhado, e aí essas pessoas, né, se você está num momento mais introspectivo, um momento mais retraído, né, e de repente até se você não quiser, né, demonstrar talvez algum tipo de timidez, talvez o azul não seja o convite para você, talvez outra cor que explore um pouquinho mais essa ação seja o convite para você. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é, quando a gente tem o azul muito escuro, o azul denso, aquele azul que provoca essa densidade, então ele provoca ainda mais introspecção, ele provoca ainda mais esse trabalho e esse intelecto mais, vamos dizer, né, trabalhado mais no nosso interior. E se, junto, né, com essa consciência, se você estiver passando por algum momento depressivo, algum momento onde essa quietude, esse trabalho do intelecto, essa mente muito agitada, de repente pensante, se isso estiver te incomodando, o ideal é você não usar
o azul muito denso, o azul muito escuro, porque ele vai te provocar a entrar em contato ainda mais com essa profundeza, né? E aí talvez você se sinta mais desconfortável nesse lugar, tá bom? Ô, gente, e aí uma coisa também que eu sempre repito nas minhas lives é que tudo pode. Você pode tudo, você pode usar tudo que você quiser. Aqui nesse lugar, aqui nesse Instagram, nesse Facebook, nesse YouTube, você tem um lugar de segurança, onde você pode usar tudo que você quiser e com ferramentas, mesmo você sabendo que aquilo não vai ficar tão bom para você, com ferramentas, você vai conseguir driblar essa situação e você não vai precisar contar para ninguém aquilo que você não queira, tá bom? Então, eu estou trazendo esses exemplos mais para vocês refletirem e utilizarem isso no dia a dia a favor de vocês, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Falei tudo. Então, bora. Já vi que Mari ama o azul, né? Maravilhosa. Ai, gente, azul, né? E aí, por um outro lado, né? Eu já vou entrar nesse assunto porque isso a gente pode trabalhar para todas as cores. Quando a gente fala, né, de qualquer cor, com um pouquinho mais de preto nessa cor, ela vai escurecendo. Então, ela vai ficando mais rígida, ela vai ficando com uma energia masculina maior. Energia, tá? Masculina, energia de força, energia de todo esses arquétipos e essas mensagens inconscientes que a energia masculina traz para a gente. E quando ela vai trazendo, quando ela vai sendo calibrada com mais branco, ela vai ficando mais clara. Então, ela vai trazendo essa energia feminina, né? Essa feminilidade no sentido de mais empatia, de mais abertura, de mais, né, calor ali do feminino, comparado com o masculino, tá? Então, claro e o escuro. E aí, por isso, né, que o azul, ele traz essa calma, essa fluidez, essa coisa de harmonia, né? E aí a confiança, a serenidade, a intelectualidade também é transmitida pelo azul, mas quanto mais escuro, mais essa energia masculina, tá? Vão tirando dúvidas se vocês ficarem com dúvida. Tô por aqui, tá bom? Vou seguir. Bora, então, para a segunda cor primária. Então, o azul é uma das cores primárias, então aquela cor que não foi misturada com nada para existir. A segunda cor primária que eu quero trazer é o vermelho. No início aqui da live eu já comentei, algumas pessoas estavam aqui, eu usei vermelho ontem porque eu queria o quê? Essa energia da ação, né? O vermelho, ele é essa energia, esse estímulo, essa atenção. É a primeira cor que nós lembramos e a última que nós esquecemos, né? Então, se você não quer ser esquecida, se você não quer passar despercebida, você está no momento do vermelho, tá? O vermelho é super convidado a chegar, se essa é a sua intenção, tá? Então, a minha sugestão do vermelho, né, pensando aqui em alguns exemplos, é isso, se de repente é um dia que você precisa fazer acontecer, que você precisa fisicamente, sabe, levantar, andar, caminhar, ter algum tipo de ação, ou até mesmo, né, estar ali presente com atenção, o ideal é que você se vista de vermelho. E se você, de repente, vai precisar de uma ação na fala, vai fazer algum tipo de apresentação, palestra, reunião, onde você vai precisar ter o domínio ali da fala, passa um vermelho na boca que você vai ter ação ali. Vai falar, não vai parar nunca, tá? Então, o vermelho ele pode ser utilizado nessas situações como a cor para te dar energia. Gente, é muito real, é muito real. Eu testei isso ontem e chegou no final do dia, eu estava ainda super acelerada, e a hora que eu tirei o vermelho que eu aquietei. Então, vale aí testar para vocês verem o quanto isso reverbera mesmo no sentimento. Depois vocês voltem aqui para me contar, tá bom? Então, vermelho, além de, né, dinamismo, coragem, sensualidade, né, liderança, a gente vai falar... Gente, meu filho acabou de abrir a porta com tudo. Tá tudo bem aí, pessoal?
Ele já queria fazer parte dessa live, estava tão bonitinho. Eu entrei aqui no escritório, aí ele falou assim, mamãe, vai fazer live? Eu, oi? Como assim, gente? Ele é trabalhar? Ai, então ele estava muito, muito afim de entrar por aqui. Mari, você me entende, né? Gente, é isso, home office, criança, estamos tudo junto. Tá? Então é isso com relação ao vermelho. Partiu próxima cor. E a terceira cor primária, que é o amarelo. Gente, amarelo, olha que interessante, né? Se a gente for pensar no significado nu e cru, que muitas das vezes a gente já meio que ouviu por aí, nós temos essas mensagens de alegria, vitalidade, né? Otimismo, essa coisa de luz, né? Se a gente vai pensar numa cor que transmite inconscientemente essa mensagem de luz, a maioria das pessoas vão falar que é o amarelo, né? Então, é uma cor que traz essa mensagem de vida, essa mensagem que clareia as ideias, uma mensagem estimulante também nesse sentido, né? Então, como o amarelo está ligado à luz, né? Através dessa energia solar, ela floreia, né? Ela traz essa floração, então, por isso, ele também está ligado a esses processos criativos, né? Então, se é um dia onde você precisa iniciar ali, ter criatividade, ou já iniciou algum tipo de processo, mas precisa que essa criatividade esteja ali mantida, vale usar o amarelo, tá? O amarelo traz essa criatividade, essa coisa do, nossa, tinha uma luz aqui, tive uma ideia, e por isso, né, que quando a gente vai representar os símbolos de ideia, a gente traz aquela lampadinha amarela, então tem toda uma relação aí, tá? No entanto, o amarelo, ele transmite muita instabilidade e vulnerabilidade. Por quê? Porque o amarelo, né, por ser essa cor primária, quando a gente coloca uma pitada de vermelho, ele já vira laranja. Quando a gente coloca uma pitada de azul, ele já vira verde, né? Então, o amarelo, ele transmite essa vulnerabilidade em função disso. Então, se é um momento onde você precisa transmitir segurança, onde você vai transmitir uma opinião e você não quer ter troca, você quer falar aquilo e aquilo precisa ser escutado, precisa ser entendido com segurança, entendido com credibilidade, o ideal é não usar o amarelo, porque ele transmite essa vulnerabilidade, tá? No entanto, eu falo que vulnerabilidade e instabilidade ali, gente, ótima cor para a gente fazer o quê? Vai para terapia com ela, se coloca vulnerável, se abre, tá tudo certo, se coloca aí na luz e vai que vai de amarelo, tá? Mas se a ideia não for transmitir essa vulnerabilidade, evita o amarelo por causa disso, né? Porque se a gente for pensar em outras cores, assim, o vermelho, se a gente coloca uma pitadinha só uma pitadinha, por exemplo, de azul, ele não vira roxo, ele não vira pink, ele é um vermelho que vai ficando cereja, né? E a mesma coisa acontece com o azul. Coloca uma pitadinha só de vermelho, ele não vira logo um roxo também, ele vai virando um azul um pouco mais quentinho, né? Então, mas ele continua no azul. Agora, se a gente coloca no amarelo uma pitadinha de azul, ele já vira verde, uma pitadinha de vermelho, ele já vira laranja. Então, transmite essa vulnerabilidade, tá? E essa instabilidade. E a gente pensa, né, que vulnerabilidade, instabilidade, ele vai vir o quê? Do rosa, né? Por causa do feminino e tudo mais, que a gente já vai falar sobre. Olha aí, o amarelo nos surpreendendo com essa mensagem, tá bom? Então, bora, já que a gente falou, né, que o amarelo é o quê? Vulnerável, e que se tem um pouquinho de vermelho, ele já se torna o quê? Laranja! Bora entender o laranja. E o que é o laranja, então? Né? É o amarelo com o vermelho. Vira laranja. Então, se a gente for pensar, o vermelho é ação, o amarelo é luz, o que a gente tem aqui? Determinação, proatividade, criatividade. Tá muito aqui, tá? Por causa dessa mistura e dessa energia da cor com o vermelho e o amarelo. Mari, sua cor, né?
Ai, é minha cor de essência, não é minha cor de beleza, mas é minha cor de essência. Eu amo laranja, veja, criatividade, proatividade, está muito relacionado também com o meu estilo, né? Quando a gente faz esse mergulho, né, profundo no nosso autoconhecimento, a gente começa a entender tudo, né? Então, quando as mensagens vão chegando, né? Então, o significado das cores, você vai entendendo até qual é a sua cor baseado no seu estilo. Ou ao contrário, né? Qual é o seu estilo baseado na sua cor, que bate forte aí dentro. Então, veja, né? Se de repente você precisa, tem algo ali, ó, que você está postergando fazer, coloca um laranja, se joga nessa tarefa, que possivelmente ele vai te ajudar a remexer. Pega um lápis laranja, sabe? Se você precisa começar a rabiscar, precisa começar a colocar no papel algumas ideias. Mari, ó, falamos sobre isso hoje. Talvez um lápis laranja, alguma coisa laranja ali, te ajude a começar, a pôr para fora, sabe? Isso pode ser bem interessante, pode trazer esse encorajamento do começar, né, de começar algo que está no zero ainda, tá? Agora, o ponto de atenção fica quando vocês precisarem ser levadas a sério. O laranja, senso de humor, espontaneidade, né? Proatividade, né? Então, por ele trazer esse senso de amor, essa espontaneidade, essa leveza, né? E ele é ligado aí à recreação, né? E ao senso de humor, acaba que se você precisa ser levada muito a sério, o ideal é segurar um pouquinho laranja. Porque no início a gente também falou, né, que nesse estudo da Eva Heller, ela fala que as cores, elas trazem, às vezes, sentimentos opostos, né, dependendo do contexto onde ela está inserida. E aí as pessoas podem sim ter, de repente, sentimentos diferentes baseados numa mesma cor. Mas o que eu estou trazendo aqui de significado das cores é algo que foi entendido como a maioria dos sentimentos, tá? Verdade, já estava pensando em tudo que preciso fazer. Lindona, já está aqui, né, com laranja aí. Ai, ai, ai. Sabe uma coisa muito interessante também, assim, ó, a gente tem que, o vermelho, se a gente for pensar que me veio laranja aqui, eu estou vendo, né, a imagem da laranja em si, o vermelho, ele traz bem aquelas, se a gente for pensar, né, em comidas vermelhas, provavelmente a maior parte do que vocês vão pensar é algo relacionado ao doce. Se a gente for pensar em comidas amarelas, provavelmente vocês vão pensar em algumas coisas que são cítricas, né? Se a gente mistura essas duas, nós temos o quê? O agridoce. Então, dá para entender que é isso, né? Que o laranja é essa coisa meio agridoce, essa coisa, né? Que não é nem doce, nem cítrico, tá ali. Então, dá para fazer também essa analogia para lembrar um pouquinho dessa mensagem do laranja. Bora para mais uma? Ai, gente, agora... A minha cor agora, Mari. Olá! O roxo. O roxo, gente, é o convite da espiritualidade, da reflexão, da transformação, né? Essa coisa do espiritual mesmo, né? Que não está no intelecto, não está no físico, é algo espiritual. Então, se de repente você está num momento mais racional, um momento que a mente está tomando frente, ou o corpo, né? Ou só ação, e você não está aquietando, você de repente está deixando de olhar, né? O que espiritualmente é importante para você, está desconectada da sua espiritualidade, de repente valha começar a usar o roxo aí no dia a dia. Se é um dia que você pensa naquele dia para quietar. Veja, gente, eu estava assim, ó, com a energia do laranja agora, olha que engraçado, já quietei aqui no roxo. É muito engraçado essas coisas. Que a hora que você vai deixando tudo bem na sensibilidade, assim você começa a perceber, né, o quanto a sua respiração está um pouco mais acelerada, o quanto ela já quieta. Isso está totalmente ligado hoje aqui
nessa energia das cores que nós estamos falando. E vamos lá, né? O roxo, ele é uma mistura do azul com o vermelho, duas cores puras, que quando se misturam, transformam o roxo. E o azul, como a gente falou, ele é mental, ele é racional. O vermelho, ele é mais físico, né? Essa energia física. Então, quando a gente traz, né, o mental e o físico, nós temos uma dualidade entre mente e corpo, sabe? Então, essa dualidade, ela também é transmitida. Então, para momentos, por exemplo, que vocês precisam transmitir mais assertividade, o roxo não é uma cor para vocês usarem. Se vocês precisam, sabe, ter aquela mente assertiva, ou falar de forma assertiva, serem assertivos, ou quiserem, né, que as pessoas recebam a mensagem de forma assertiva, o roxo não é o caminho, porque ele transmite mistério, né? E aí no mistério a gente tem essa dualidade, essa insegurança, né? É uma coisa que é difícil de se enxergar aí. Então, o roxo para essa determinada situação é bom evitar, tá bom? E aí vamos para a cor do mês. Outubro rosa. O rosa, gente, essa cor ela é polêmica entre as mulheres. Polêmica, eu quero dizer polêmica porque assim, a gente tem muito no nosso inconsciente coletivo de que o rosa é da ingenuidade, de que o rosa é da inocência, né? De que o rosa é da delicadeza, e aí mulher muito delicada, talvez seja uma mulher vulnerável, talvez. Então, e a gente estava falando que a vulnerabilidade não é dessa cor, né? A vulnerabilidade está lá no amarelo. Então, o rosa, ele tem sim algumas mensagens no nosso inconsciente. No entanto, dependendo de como a gente coloca essa cor, ela pode trazer muita energia, ela pode trazer muito empoderamento, né? Porque se a gente pensa que o rosa, ele é a mistura entre o vermelho e o roxo, então veja que nós temos ali a sensualidade, né? A ação do vermelho, com a espiritualidade do roxo. Então é a cor o quê? Mais feminina, né? Porque sexto sentido, intuição, está diretamente ligado à energia feminina, né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, no rosa, no pink, o pink, ele é um rosa com muito vermelho. Então, ele é o feminino com muita ação. E não é por menos que quando a gente tem movimentos feministas, nós temos o pink como a cor mais usada. Porque é isso, é o movimento feminino com ação. É movimento, é ação, né? É energia que está ali sendo convidada a acelerar. Acho que amo mais que o laranja rosa, né, Mari? Ai, gente, é isso. Eu amo rosa também, acho incrível. E aí, nas cores mais sutis, né? Então, um rosé, um rosa claro, um rosa chiclete, né? A gente tem essa mensagem de acessibilidade, de romantismo, de proximidade, de empatia, né? Confiabilidade. Nesses rosas mais claros, eles transmitem essas mensagens como as mensagens principais, tá? Então, se a ideia não for transmitir, por exemplo, ingenuidade, né? E essa delicadeza, por exemplo, mas que vocês querem usar muito rosa, veja, hoje eu usei um caminho assim. Eu tenho um rosa chiclete aqui, mas eu coloquei por cima uma peça estruturada. Ou eu poderia usar essa peça no rosa, por exemplo. Eu já transmitiria uma coisa mais encorpada, sabe? Mais estruturada. Então, quando a gente fala, nossa, essa peça é mais estruturada, o que eu estou transmitindo? Estrutura. Estou transmitindo, né? Assertividade, essa coisa mais dura, né? Então, somado, né, a esse rosa chiclete, olha como a gente tem um equilíbrio aí, tá? Então, a peça, ela não é sozinha. Depois a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, falamos do rosa.
E agora, a última cor que eu quero trazer aqui para vocês... as nossas live class estão muito objetivas, gente. A última cor que eu quero trazer aqui para vocês, né, dentro de todas as cores do círculo cromático, é o verde. O verde, gente, ele é a segunda cor mais amada por homens e mulheres, tá? É uma cor que a gente chama de cor neutra, de cor intermediária, é a cor no meio do caminho, né? Então é aquilo, colocou um pouquinho de pigmento no amarelo, já ficou verde, né? Amarelo com o verde, desculpa, amarelo com azul já transforma no verde. Então, como ele é essa cor neutra, essa cor, né, que traz esse equilíbrio, se de repente você precisa se posicionar, como ele é uma cor intermediária, ele é uma cor que não vai transmitir um posicionamento. Ele é uma cor que vai transmitir essa coisa do em cima do muro, né? E aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui, mas não é política, é só para a gente usar uma mensagem que existe aí para que a gente lembre sobre isso, né? Se a gente pensar no Partido Verde, por exemplo, é um partido que foi criado para não estar nem à direita nem à esquerda, né? Então, a gente pode trazer essa mensagem aí no nosso inconsciente coletivo para lembrar que o verde, ele é uma cor que, se você precisa se posicionar, né, o ideal é que você não use o verde, porque também, né, uma outra coisa para a gente remeter é, se a gente for pensar na fruta, enquanto ela não está madura, ela é uma fruta verde, mesmo kiwi. O kiwi dentro, ele é verde, mas ele, quando ele está por fora marronzinho, né, quando ele está mais maduro, é quando ele está bom, quando ele está pronto, tá? No entanto, é uma cor, né, que a área da saúde usa muito essa cor, né? Então, é uma cor que transmite muita saúde, muita juventude, né? Esperança. É uma cor que transmite muitos sentimentos positivos. No entanto, se você precisa de um posicionamento, não é essa cor que eu sugiro você usar. Mas como tons de verde para você transmitir mensagens, né, positivas, o verde, ele é muito bem-vindo. Então, uma cor jovial, uma cor que traz esse vigor, saúde, né, prosperidade. Se de repente você quer contar alguma coisa e quer que a pessoa sinta aquela mensagem com muita esperança de que aquilo vai talvez ajudar essa pessoa, né, a mudar de vida e tudo mais, o verde, ele pode ser convidado ali nessa situação. Tá bom? Alguma dúvida? Terminei aqui todas as cores. E aí, gente, eu quero falar para vocês assim. Aqui a gente trouxe as mensagens das cores, né? Então, eu trouxe com vários exemplos para que vocês consigam colocar aí no dia a dia de uma forma bem objetiva, de uma forma que transforme a cor, né, como uma aliada, né? E os neutros também têm energia, Mari. Os neutros, porque assim, existem neutros que são acromáticos, que não tem cor, né? Então a gente tem um cinza, a gente tem, né, os tons de preto, né, até o branco, eles têm as energias deles, mas a gente tem os neutros coloridos. E aí, quando a gente fala que é neutro colorido, ele vem de alguma cor. E aí, se ele vem dessa determinada cor e ele é calibrado com preto, ele é aquela energia daquela cor com também a energia masculina, que a gente falou no começo. Se ele vem com aquela cor e ele está mais para o claro, né? Então, ele é um neutro colorido claro, ele traz aquela energia daquela cor com a energia feminina, tá? Hoje eu quis focar bem nessas cores do círculo cromático, não tanto nos neutros e nos metalizados, porque eu acho que para a gente começar é um caminho muito assertivo, né? Pensando nas cores e, né, calibrando com preto, calibrando com branco. Mas o que eu quero propor para vocês, né? Porque a cor, né, numa roupa, a cor em alguma situação, ela não é o único elemento inconsciente que a gente faz a leitura, né? As primeiras informações inconscientes que a gente faz a leitura, que a gente absorve, na verdade, né, de forma inconsciente,
são as linhas e as formas, né? Então, as texturas, as modelagens, como elas estão umas sobre as outras, os tecidos, né? Eles transmitem muitas mensagens e aí eles são calibrados com as cores, tá? Então, a minha sugestão é que para terça-feira que vem, nesse mesmo horário, 19h20, eu quero trazer aqui para vocês as mensagens das linhas e das formas, porque eu acho que mensagens de linhas e formas, junto com essa energia das cores, a gente tem um caminho aí muito bacana para vocês conseguirem utilizar mais ferramentas para o dia a dia de vocês, fluir da forma como vocês querem. Tá bom? Mari, gostou, meu amor? Amei a live super dinâmica e bastante esclarecedora. Fico feliz! Eu estou tentando fazer essas lives mais pocketzinhas, 30, 40 minutos, para a gente ter bastante informação, mas de uma forma mais tranquila, né? Que vocês não precisem passar aqui horas comigo. Tá bom, gente? Ó, essa live vai ficar disponível. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma situação, né? Se de repente vocês usarem as cores e aí essas cores reverberarem em vocês, fiquem muito à vontade para compartilhar comigo ali nos comentários. Eu vou amar saber, ou me mandar em direct, enfim. E a gente vai trocando, tá bom? Uma ótima aí semana para vocês. A gente se vê então na terça-feira que vem. Um beijo, tchau e obrigada.